Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de órgãos de máquinas 1. Nesta aula 2 nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações soldadas, concretamente ao cálculo das ligações soldadas. Na aula passada nós introduzimos as ligações e começamos a fazer a análise das ligações soldadas, onde vimos as características gerais desse tipo de ligações, seguidas do seu cálculo, fala do cálculo das ligações de topo e as ligações sobrepostas. Então, na aula 2 nós vamos dar continuidade ao estudo do cálculo das ligações soldadas, vamos falar concretamente do cálculo das ligações em T e ligações angulares. Conforme pode-se ver aqui, vários exemplos de ligações que poderão sofrer diversas solicitações, como solicitações tipo tração, compressão, momentos e por aí fora. Ainda temos aqui algumas ilustrações, várias formas de preparação da junta soldada, diversos tipos de cordões, um cordão normal, temos um cordão côncavo e por aí fora. Então, nós vamos falar aqui um bocadinho desse cálculo e por fim teremos algumas recomendações para as ligações soldadas. As ligações em T, dependendo da espessura, igualmente das ligações de tipo de topo ou sobrepostas, poderão ocorrer com ou sem preparação das juntas a soldar. Quando as espessuras são bastante reduzidas, não precisam tipicamente de preparação da junta, mas quando tem espessuras consideravelmente maiores, convém que haja preparação da junta a soldar. Quando a soldadura é feita por meio de preparação da junta, em particular por uma preparação da junta do tipo K, os cordões aos quais serão submetidos, o tipo de cordão ao qual a ligação será feita será basicamente um cordão de topo, e quando a junta é feita ou quando a ligação é feita sem preparação dos bordos, o tipo de cordão designa-se cordão de canto. Como esses dois casos, cordão de topo com preparação da junta, a ligação é como se fosse uma ligação de topo, entre aspas, sem preparação é uma ligação tradicional angular, então nós designamos que o cordão é cordão de canto. Ok, temos aqui exemplos específicos, cordões de topo, conforme pode-se ver, e ainda temos cordão de canto. Há vários tipos de solicitações, forças, assim como momentos. Essas solicitações, conforme vimos na aula passada, vão causar esse tipo de solicitações ou essas cargas, tipo forças ou momentos, vão causar logicamente tensões, poderão ser tensões normais, assim como tensões tangenciais. Temos aqui exemplos práticos. Acima, para cordões de topo, nós consideramos que a tensão resultante é tensão normal, e para cordões de canto, nós consideramos a tensão como sendo a tensão tangencial. E a rotura, voltamos ao princípio de considera-se que a rotura da ligação ocorre ao longo da secção MM, conforme vimos na aula passada. Então a tensão é calculada, por acaso tensões normais é calculada computando o momento fletor pelo momento de resistência axial, conforme está aqui ilustrado. Esta parcela, quando a ligação está submetida às forças tipos momentos, quando a carga atuante é uma carga tipo força, por causa da tração compressão, então a tensão é calculada como sendo força por unidade da área. E usa-se basicamente a mesma sequência para o cálculo das tensões tangenciais. Força por unidade da área, como é o caso, assim como momento fletor, momento torsor, nesse caso concreto é momento fletor pelo momento de resistência. Ok?
Pode-se observar neste caso que o gradiente ou a direção das tensões normais é análoga à distribuição. A distribuição das tensões tangenciais é basicamente análoga à distribuição das tensões normais, né, ao longo dessa secção transversal da barra, conforme pode-se ver aqui assim, né. E os valores da espessura e 2,7 vezes o cateto, né, são análogos, né. Bom, sem contar que o valor de 0,7 vezes K é basicamente a espessura do cordão de soldadura, né? E nós dizemos que a espessura do cordão de soldadura será aproximadamente igual à espessura da peça, mas ok, este é outro assunto. Ligações em T, ou simplesmente ligações tubulares, né? Nesse tipo de ligações poderão sofrer tanto solicitações tipo forças, momentos fletores, assim como momentos torsores, né? Os tipos de cordões podem, os quais essa ligação pode ser feita, poderão ser cordões de topo, assim como cordões de canto, conforme está aqui ilustrado neste exemplo do slide anterior, né? Poderemos ter tanto cordões de topo, assim como cordões de canto, né? Quando as ligações são feitas considerando cordões de canto, a secção perigosa é basicamente a mesma, a secção MM, em que considera-se que há uma espessura de cordão de aproximadamente 0,7 vezes K. Né? Nesse caso, a largura é muito menor que o diâmetro e o momento pode ser expresso usando a força tangencial. Né? O momento pode ser expresso usando a força tangencial, como está aqui ilustrado, mas por caso concreto fala-se do momento torsor, nesse caso concreto. Pode ser expresso em função da força tangencial, então a força tangencial será igual a 2 vezes o momento torsor sobre o diâmetro. Com essa expressão já vimos logo no princípio, nos critérios de capacidade de trabalho, então não deve constituir nenhuma novidade. E a tensão basicamente é calculada, né, usando os princípios anteriores, né, em que consideramos que a tensão tangencial será igual ao momento de torsor sobre o momento de resistência. Nesse caso concreto não será um momento de resistência axial, mas nesse caso concreto será um momento de resistência polar. Né. Então nós podemos também aproximar que a tensão tangencial, que a tensão devido ao momento torsor, né, tensão tangencial, nesse caso devido ao momento torsor, também pode ser igual à força tangencial por unidade da área, né, e vai nos dar esta expressão. Ok? Força tangencial sobre 0,7 vezes K vezes π, K é o cateto, vezes π vezes o diâmetro. Né? Ok? A força tangencial pode ser substituída por 2T sobre D, conforme está aqui ilustrado. 2T sobre D, D representa o diâmetro, T representa o momento torsor. Né? Nós já tínhamos D, diâmetro, no denominador da expressão anterior, então sobre D ficamos com diâmetro ao quadrado. Né? Da expressão acima poderá logicamente deduzir-se que o momento de resistência polar, se vocês recordam, dizemos que a tensão devido ao momento torsor é igual ao momento torsor sobre o momento de resistência polar. Né? Então, desta expressão, nós podemos concluir que esta parcela toda reflete o momento de resistência polar, né? Conforme está aqui ilustrado. Né? Ok? Notar-se que o diâmetro D médio, né, é aproximadamente igual ao diâmetro D mais 0,7 vezes K, né? Aproximadamente igual a D. Né? Bom, o diâmetro D médio é aproximadamente igual a D. Né? Uma vez que o diâmetro D médio é basicamente o diâmetro exterior do tubo, né? E acrescenta a metade das espessuras. Né? Esta pequenita parcela da espessura mais a outra parcela da espessura, então esse diâmetro D médio seria ligeiramente maior que o diâmetro exterior do tubo, né?
mas como eu disse, ligeiramente maior, então podemos aproximar que esse diâmetro D médio é aproximadamente igual a D, né? Ok? Como o momento axial é metade do momento polar, né? Então, para o caso de ligações sujeitas a momentos fletores, nós podemos determinar a tensão tangencial como sendo um momento fletor sobre o momento de resistência axial. O momento de resistência axial é metade do momento de resistência polar. O momento de resistência axial é metade do momento de resistência polar, então a gente diz que será o momento de resistência polar sobre 2, né? Então passamos 2 para cima, então a tensão tangencial devido ao momento fletor será dado pela seguinte expressão. Ok. Ao fim dos cálculos anteriores, o cálculo das duas tensões devido aos momentos torsores, devido aos momentos fletor e torsor, né? Nós vamos calcular uma tensão resultante, né? Considerando a soma vetorial, uma vez que as tensões poderão divergir os seus sentidos, então fazemos a soma vetorial e calculamos a tensão resultante. Mas notar que esse caso concreto somente verifica-se quando a mesma secção tubular está sujeita aos dois momentos, né? Momento fletor e momento torsor. Há casos em que a secção poderá estar sujeita apenas ao momento fletor, e há casos que poderá estar sujeito apenas ao momento torsor. Quando está sujeito aos dois momentos, vamos ter que fazer a soma vetorial. E essa tensão resultante terá que ser menor ou igual à tensão tangencial admissível, né? Bom, substituindo tensão tangencial pelas suas componentes, conforme pode-se ver, substituindo a tensão tangencial devido ao momento torsor e devido ao momento fletor por essas duas expressões, então ficamos com a expressão da tensão resultante desta forma, um pouco mais simples, né? Terá logicamente ser menor que ou igual à tensão tangencial admissível. Ok? E também temos outros tipos de soldadura, né? Bom, contar ou fazer referência basicamente os cálculos em que nós estávamos a ver até então faziam referência para a soldadura por fusão, ok? Fusão total, né? Pelos métodos mais convencionais de soldadura. Mas há também outros métodos de soldadura e quando são usados processos específicos para soldadura, logicamente que a resistência vai ser um tanto que modificada, então o cálculo deverá ser feito considerando esses casos concretos. Ok? Então temos aqui o caso concreto de soldadura por resistência ou soldadura por resistência ao contato, né? Que pode ser de duas formas, né? Ou soldadura por pontos ou por cordões, né? Soldadura por pontos, quando temos dois elétrodos com terminações um tanto que agudos, né? Em que faz passar a corrente de um elétrodo para o outro, e como resistência e como entre os elétrodos estão dispostas duas peças a soldar, devido à resistência em que há para a passagem da corrente, há um aquecimento local, então acaba criando a tal soldadura por ponto, né? E é por cordões quando usamos rolos de soldadura. Em vez de um elétrodo convencional, né? Temos rolos, temos roletes, temos elétrodos em forma de rolos, né? Okay? E dessa forma acaba se permitindo que haja um cordão um tanto que uniforme, né? Ao longo de todo o comprimento das peças, ou ao longo de toda a largura das peças que pretende se guiar, né? Este tipo de soldadura é usado para peças delgadas com espessuras menores de 3 mm, né?
As peças a ligar, conforme já havia dito, são comprimidos por meio de elétrodos, né? E para a resistência à passagem, para a resistência à passagem da corrente, né, ocorre uma fusão parcial que acaba criando uma fusão parcial do material das duas peças. Como solidificação desse material fundido, acaba ocorrendo a soldadura, né? Podem ser dois elétrodos fixos, que é o tipo comum de soldadura por pontos, assim como pode ser elétrons em forma de rolos giratórios, né? Okay? Então, nesse caso, teremos soldadura por cordões e, no outro caso, soldadura por pontos, né? Bom, está aquela conversa que já vínhamos falando, né? Então, temos aqui um exemplo específico, soldadura por pontos, né? As soldaduras por pontos são tipicamente locais, em alguns pontos pré-estabelecidos, pré-marcados por aí fora. A desvantagem de criar concentração de tensões em pontos específicos e por aí fora, o que não se verifica na soldadura por cordões, além de que a resistência desse tipo de soldaduras por pontos é muito reduzida em comparação com a soldadura por cordões, né? Que tende a criar menores concentrações de tensões e a resistência da junta soldada é relativamente maior em comparação com a resistência da soldadura por pontos. Do ponto de vista de aplicações, pode-se observar que esse tipo de ligações são feitas para peças que suportam cargas no plano da ligação, né? Ok? As cargas devem ser tipicamente perpendiculares ao plano de ligação. As cargas não podem ser paralelas ao plano de ligação. Quando são paralelas, logicamente vão tender a criar esforços de corte, né? Este tipo de ligações suportam muito poucas cargas na direção paralela aos planos da ligação, né? Ok? Uma das aplicações mais comuns é na fabricação de cabines de automóveis, né? O processo de fabricação do chassi do automóvel é muito comum a utilização de soldadura por pontos ou soldadura por rolos, né? E nesse tipo de aplicação específica, as soldaduras são feitas por robôs, né? o que permite uma boa relação, né, entre a velocidade e a produtividade, né? Bom, e logicamente a qualidade, né? Ok? Então, escolhe-se, ou nesse tipo de sistemas, né, em que a produção é tipicamente em massa, esse tipo de soldadura é feita por robôs, né, em que temos fabricações ou produção de juntas soldadas de altas velocidades. A alta velocidade vai nos garantir boa produtividade e a qualidade é um tanto que consistente. No caso de soldadura por pontos, temos aqui algumas recomendações. Do ponto de vista do diâmetro do ponto soldado ou diâmetro do elétrodo, que é na verdade o diâmetro do elétrodo, tem que ser igual a 1.2 vezes a espessura das peças a unir mais 4 mm, né? Isso para espessuras menores ou iguais a 3 mm. Para espessuras maiores que 3 mm, temos que o diâmetro do elétrodo deve ser igual a 1.5 vezes a espessura das peças mais 5 mm. E temos aqui ainda algumas recomendações para as distâncias entre os pontos. Okay? Para o caso do passo dos cordões de soldadura, temos aqui uma recomendação. Para o caso da distância entre os bordos das chapas a unir aos pontos de soldadura, T1 e T2, também temos outras recomendações, conforme pode-se ver, né? Notar que as recomendações dessas distâncias todas variam em função do diâmetro do elétrodo escolhido, né?
Ah, ah, essas peças poderão funcionar tipicamente a cargas cisalhantes, né? Então, o cálculo é feito considerando tensões tangenciais, né? em que, ah, nós fazemos a relação de tensão igual a força por unidade de área. Né? Bom, aquela expressão que é muito conhecida, salientes, em que temos que a tensão saliente é igual a força por unidade da área, né? Uma expressão já conhecida por nós, né? Então, a área, bom, a maior parte das vezes o elétron é tipicamente circular, então a área será igual à área de uma circunferência. Então, será a força por unidade da área de circunferência, que é πd ao quadrado, πd, diâmetro do elétrodo, ao quadrado sobre 4, vezes o multiplicado, essa área deve ser multiplicada pelo número de pontos de soldadura, Z, e o número de planos de ligação de contacto. O número de planos de contacto, né? Podemos ter soldadura em mais do que um plano, né? É mais do que um plano de ligação, poderemos ter 2, 3, 4 planos de ligação e por aí fora, né? Então, a distância da ligação também vai depender do número de planos, né? Quando a ligação é soldada por pontos é carregado por um momento no plano da junção, o cálculo é feito com base em tensões tangenciais em cada ponto, né, que dependem da distância até o centro de rotação, do artigo. Bom, mas é muito pouco provável que essas ligações estejam sujeitas a carregamentos do tipo momentos, né? O tipo de carregamento mais comum para esse tipo de ligações é dos esforços tipo cesariante, né? O corte, basicamente. Momentos são muitos poucos casos, né? Okay? Este tipo de ligações são caracterizadas, conforme já havia dito logo no princípio, por altas concentrações de tensões, né? Por isso que não são bons para cargas variáveis, né? São usados basicamente para elementos que não suportam cargas nenhuma, né? Como simplesmente revestimentos e carcaças, assim como carcaças de viaturas, né? No caso de soldaduras, por rolos, as soldaduras por rolos garantem uma resistência um tanto que melhorada, né, em comparação com a soldadura por pontos. A concentração de tensões, conforme também já havemos adiantado, é um tanto que reduzida. O cálculo de resistência é feito também considerando a tensão tangencial, considerando a resistência à tensão tangencial, considerando a computação da força por unidade da área, né, que tem que ser menor ou igual à tensão tangencial admissível. De notar que esse tipo de junção, diferentemente do tipo de junção soldadura por pontos, né, a soldadura por rolo já permite o carregamento por forças paralelas ao plano da ligação entre as duas peças, né, conforme pode-se ver, né. No caso da soldadura por pontos, nós dizemos que as cargas atuantes deveriam ser tipicamente perpendiculares ao plano da ligação das peças. Este tipo de ligações poderiam ser grandemente encontradas em latas para alimentos, né? As ligações soldadas também poderão experimentar algumas cargas que são tipicamente variáveis, né? E quando essas cargas são variáveis, vão criar tensões que são tipicamente cíclicas. Então, quando nós estamos esperando as solicitações por tensões cíclicas, nós devemos logicamente reduzir a tensão admissível, tanto para tensões normais, assim como para tensões tangenciais, multiplicando o valor da tensão admissível
por um coeficiente gama, né? Que é uma espécie de coeficiente de resistência de ligação a cargas cíclicas, né? Esse coeficiente de segurança sempre terá que ser menor ou igual a uma unidade, uma vez que estamos a reduzir a tensão tangencial admissível, né? O R é o fator de reversibilidade ou simplesmente o fator da simetria do ciclo, né? Conforme vimos na aula de introdução, né? O valor de kappa F é o coeficiente de concentração, coeficiente efetivo de concentração de tensões, né? E temos aqui casos de sinais positivos, assim como sinais negativos. Bom, é melhor usar sinais superiores e inferiores, né? Os sinais superiores vão tipicamente ser usados por causa das tensões normais, né? E os sinais inferiores vão ser os sinais superiores vão ser usados para tensões normais, né? Quando o valor da tensão de tração supera o valor da tensão de compressão, assim como para tensões tangenciais. Sinais inferiores vão ser para tensões de compressão maiores que os valores da tensão de tração. E quando o valor do coeficiente que toma em conta a resistência de cargas cíclicas é maior que uma unidade, assume-se sempre o valor máximo de uma unidade, né? Isso poderá ocorrer para ciclos que têm um fator de reversibilidade bastante elevado, né? Recomendações para ligações soldadas, né? Há várias recomendações, algumas delas já falamos, como métodos de melhorar a qualidade da junta soldada, né? Uma delas, uma das atenções que temos que tomar por causa de soldadura, é soldadura de ácido de carbono, assim como de ácido liga, que podem rachar-se com alguma facilidade, assim como por causa de ferro fundido. Então, antes da soldadura, a soldadura deve ser antecedida por um pré-aquecimento dos materiais a soldar, assim como do material de adição, quando aplicável, assim como de um tratamento térmico após a soldadura, né? Garantir que além disso, temos que garantir que o arrefecimento da junta soldada, né, seja um arrefecimento suave, não brusco, né? Devido àqueles fenômenos que já os conhecemos, né? Os cordões de soldadura devem estar dispostos de tal forma que permitam apenas solicitações simples, né? Sempre que possível evitar solicitações compostas é melhor, né? Se for possível termos solicitações simples, por exemplo, tipo tração apenas ou de tipo torção, é sempre melhor, né? Convém evitar zonas de alta concentração de tensões ou mudanças bruscas de forma na zona da costura, né? Bom, sempre que possível as peças devem ser unidas, sempre que possível as uniões das peças com espessuras diferentes devem ser feitas com centragem das peças, né? Para compensar a diferença das espessuras dos dois lados, ou ainda com biselamento da peça mais grossa, né? Para garantir que haja uma transição suave de uma espessura para outra. Deve-se optar pelo revenimento, pré-aquecimento, pelo revenimento, ainda pré-aquecimento das peças a soldar, alisamento, e por aí fora, como forma de melhorar a resistência das peças soldadas, né? É preferível usar vários cordões finos, com várias passagens, em detrimento de um único cordão grosso, né? Por quê? Porque os cordões grossos além de serem mais caros, conforme está aqui ilustrado, né? Aumentam as concentrações de tensões, né? Aumentam o número de crateras e depositam grandes valores
ou com um único cordão grosso a deposição de grandes valores de calor, né? Então, e sabemos que com o excesso de calor depositado poderemos ter deformações, deformações excessivas das nossas peças, né? Então, alguma forma de controlar as deformações também, nós podemos usar vários cordões finos em detrimento de um único cordão grosso. Ok? A maquinagem das peças anterior à junta soldada deve ser evitada. É conveniente utilizar dispositivos de posicionamento, exceto em casos devidamente justificados. Dispositivo de posicionamento das peças a soldar, né? A maquinagem após as peças vai aliviar as tensões residuais, né? Os dispositivos de posicionamento servem não só para posicionar, mas devem servir também para permitir a contração, a expansão e contrações térmicas durante o processo de soldadura, né? Os cordões de soldadura não devem ter espessuras menores que 3 mm. No caso dos cordões angulares ou cordões de canto, a espessura do cordão não deve ultrapassar 70%, não deve ultrapassar 70% da menor espessura das peças ligadas, né? Ok? Deve-se tomar sempre precauções, conforme já havíamos dito, através daqueles tais dispositivos de posicionamento por aí fora, para possibilitar que haja dilatações e contrações térmicas durante o processo de soldadura. Sempre que possível, temos que evitar o cruzamento dos cordões de soldadura. Quando não é possível aliviar as tensões residuais devido a concentrações térmicas, as secções transversais devem ser capazes de suportar esforço de tração superior aos esforços devido às cargas externas. E é preciso aumentar a resistência das peças de forma que estas possam também tolerar as tensões internas devido à soldadura, né? Bom, isso para dizer que quando não é possível submeter a peça a um processo que culminará com o alívio das tensões internas, é necessário garantir que a resistência das peças, além da resistência pretendida, né, para ligação, a resistência das peças devem também comportar as tensões, ou as peças deverão ter uma resistência aumentada para comportar também as tensões internas que vão surgir como resultado desse processo de soldadura. As peças sujeitas à compressão, que estejam bem apoiadas e transmitam esforço de compressão diretamente às peças conjugadas por empuxo. O cordão de soldadura deve ter apenas 1/10 da resistência à força de compressão. Os elétricos revestidos melhoram a resistência à fadiga. A soldadura de peças que funcionam ao ar livre, sujeitas à corrosão por fenômenos climáticos e ambientais, devem ser feitas por um cordão contínuo, de modo a serem estanques, né, para evitar que haja penetração ou acumulação de umidades ou algumas substâncias que poderão concorrer para o aumento da velocidade de corrosão. O comprimento dos cordões de topo contínuos deve ocupar toda a extensão da justaposição. As peças de topo descontínuo, nas ligações de topo descontínuo, o comprimento de cada troço do cordão deve ser pelo menos 4 vezes da espessura do elemento mais fino a ligar. Isso quer dizer que se temos a espessura mais fina a ligar de 4 mm, o comprimento mínimo do cordão deve ser 16, né? Ok? Ou a distância máxima entre os dois cordões deve ser 16, né? E por acaso o comprimento mínimo do cordão deve ser 16, né?
e a distância não deve a distância entre os cordões não deve superar 2 vezes da mesma espessura, 12 vezes da mesma espessura, né? Ok, significa que se temos comprimento de 4 milímetros, a distância entre os cordões não deve superar 48 milímetros, né? Ok, o comprimento dos cordões angulares ou cordões de canto descontínuos em cada troço não deve ser inferior a 4 vezes da espessura do elemento mais fino a ligar, conforme vimos no slide anterior. O intervalo entre os troços de solda não deve ser superior a 16 vezes, né? Ok? A 16 vezes a mesma espessura, para ligações sujeitas a esforços, e 24 vezes para ligações sujeitas apenas a tração. Bom, é uma nota muito próxima à nota anterior, né? Nesse caso concreto fala-se de cordões angulares, né? Ok? Nos elementos sujeitos à flexão, os cordões de soldadura devem ser colocados o quão próximo possível dos apoios para reduzir o momento fletor máximo na zona da soldadura. Quando se usam cordões angulares, o comprimento do cordão é reduzido devido à formação dos caracteres nas extremidades, né? Por isso, para o comprimento do cálculo, deve-se subtrair o comprimento de cálculo deve tomar em consideração a existência dos tais defeitos de soldadura, em particular no princípio e no fim do comprimento do cordão. Okay. Os cordões inclinados em relação à direção do esforço não só conferem uma transição suave da carga de uma peça para outra, como também permitem obter maiores comprimentos e, consequentemente, aumentam os valores da capacidade de carga da nossa ligação, né? As costuras de topo, sempre que possível, são as mais preferíveis, são fáceis de executar e por aí fora, né? Mas em caso concreto temos peças com espessuras bastante consideráveis, é necessário considerar uma preparação da superfície das peças a soldar através de emprego de chanfros e por aí fora, né? De notar que os chanfros devem ser feitos ou que a forma e a dimensão do chave soldadura depende estritamente da espessura das peças a ligar. Temos aqui algumas recomendações para alguns coeficientes. Um deles é o coeficiente efetivo de concentração de tensões, em função do material, né? Podemos encontrar aqui os valores recomendados para os coeficientes de concentração, coeficiente efetivo de concentração de tensões, né? Temos aqui o coeficiente para concentração de tensões, concentração de tensões normais, né? Ok, está aqui ilustrado apenas para tensões normais, coeficiente de concentração de tensões para tensões normais. Infelizmente não temos aqui para tensões tangenciais, né? Mas pode-se encontrar em tabelas um pouco por todos os manuais, né? Os valores desse coeficiente de concentração de tensões estão aqui expostos para alguns materiais, né? Ainda temos algumas recomendações para o cálculo das tensões admissíveis em função do tipo de esforço que a ligação soldada irá suportar, né? Aqui para o caso concreto, para tensão de tração, compressão, assim como para esforços tipo cesarianos, né? Para vários materiais, assim como para várias características do material de adição, né? Ou simplesmente o elétrodo de soldadura, né? Então, nesta aula vamos parar por aqui. Espero que tenham gostado da aula, e voltamos a ver-nos na próxima aula. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima aula.